Tem histórias que assustam e tem histórias que grudam, que vão crescendo devagarinho na sua cabeça, se enfiando por baixo da pele e quando você percebe, já era. Borrasca é exatamente esse tipo de história. Ela foi publicada pela primeira vez lá em 2015 no famoso subreddit No Sleep, que é um verdadeiro paraíso para quem ama um bom terror contado como se fosse real. E foi escrita por C.K. Walker, pseudônimo da Rebecca Klingel, que até então já tinha mandado ver em alguns contos bem sombrios, mas foi com Borrasca que ela explodiu de verdade. A premissa parece bem simples. Uma cidadezinha tranquila, adolescentes entediados, aquele clima de férias de verão que dá até uma falsa sensação de nostalgia. Só que não se engane, tem algo de muito, muito errado escondido ali. E quanto mais você lê, ou no caso de vocês, ouvem, mais percebem que esse lugar chamado Driskin guarda segredos que você não vai conseguir esquecer tão cedo. Sem spoilers, tá? Mas só pra você ter uma ideia do impacto. O conto viralizou tanto que anos depois virou podcast com produção cinematográfica estrelado por ninguém menos que o Cole Sprouse. Pois é, a história saiu do Reddit direto pro holofote. Mas aqui a gente vai pela raiz, pelo original, pelo texto que fez todo mundo pirar lá em 2015 e piram até hoje. Então se ajeita aí, prepara o psicológico, o copinho com açúcar também é bom de vez em quando, porque o que começa parecendo só uma cidade comum vai te levar para um caminho bem mais obscuro do que você imagina. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais, mas de vez em quando eu trago aí outras coisas como contos de terror, creepypastas e histórias do Reddit. Então, se você gosta desse tipo de história, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem uma sugestão de casos criminais ou contos, creepypastas, enfim, é só comentar aqui embaixo que eu tento trazer o mais rápido possível. E calma, pequeno gafanhoto, relaxe o coração, se acalme, não é um caso criminal, mas é porque eu estou fazendo roteiro, então para vocês não ficarem esperando sem nada, é mais fácil eu trazer uma creepypasta, porque eu sento aqui, leio para vocês e fica tudo certo, tá? Eu vou até tentar trazer mais creepypastas para que vocês não fiquem sem nenhum vídeo até eu terminar o roteiro. E se você não tá entendendo nada do porquê eu não estou postando mais como antigamente, é porque eu estou estudando para concurso e sim, eu estou surtando. Mas vocês também vão surtar hoje, porque a história de hoje, que na verdade não vai acabar hoje, ela é completamente insana. E além de ter ficado gigantesca no mundo, ela também é gigantesca na vida real, tá? A bicha, ela é grandíssima, ela tem 161 páginas. Então, se eu fosse narrá-la pra vocês em uma sentada, eu ia enlouquecer, eu ia ficar sem voz. E a dicção, assim, da metade pro vídeo até o final, já teria ido de arrasta. Então, pra poupá-los disso e para me poupar também, porque amor próprio, eu dividirei esse vídeo, ou melhor, essa história em 4 partes. E isso para vocês não me matarem, porque tem gente que faz em muito mais partes, mas eu falei assim, se eu fizer em 500 partes, eles vão querer me trucidar. Quero isso? Não quero. E como vocês gostam de vídeos longos e eu gosto de fazer vídeos longos, teremos 4 e cada um terá aí mais de 1 hora de duração. O primeiro vídeo, que é o de hoje, terá a parte 1 e a parte 2. O segundo, a parte 3 e a parte 4. O terceiro e o quarto, aí que começa o negócio, porque a parte 5, ela é tão grande que ela precisa ser dividida. Ou seja, a nossa terceira parte, que será o vídeo 3, que vai ser a 5ª parte. Tá confuso? Eu sei, me perdi também aqui. Ela vai ser dos capítulos 12 ao 19, que eu anotei aqui. E a nossa 4ª e última parte vão ser dos capítulos 20 ao 32, e aí a gente acaba. Tá bom pra vocês? Mas eu estou falando demais, então senta aí, dá uma relaxada, porque a partir daqui não vai ter mais nenhum relaxamento. E chega de blá blá, e vamos para a história de hoje. Esta é uma história longa, mas é uma que você nunca ouviu antes. Esta história é sobre um lugar que existe na montanha.
um lugar onde coisas ruins acontecem. Você pode até pensar que sabe sobre coisas ruins. Você pode pensar que tem tudo sob controle, mas não tem. Por a verdade ser pior que monstros ou homens. No começo eu fiquei chateado quando me disseram estarmos de mudança para uma pequena cidade em Ozarks. Lembro-me de olhar para o meu prato de jantar enquanto ouvia minha irmã efetuando uma birra temperamental de uma estudante de 14 anos. Ela chorou, implorou e depois amaldiçoou meus pais. Ela jogou uma tigela no meu pai e disse ser tudo culpa dele. Mamãe disse a minha irmã Whitney para se acalmar, mas ela saiu correndo, batendo em todas as portas da casa até o caminho do seu quarto. Eu secretamente culpei meu pai também. Eu também ouvia conversas. Meu pai fizera algo errado, algo muito ruim. Por isso, o departamento do xerife transferiu meu pai para um condado pouco fora do caminho para salvar seu emprego. Meus pais não queriam que eu soubesse disso, mas eu sabia. Eu tinha 9 anos, então não demorei muito para me acostumar com a ideia de uma mudança. Foi como uma aventura. Casa nova, escola nova, amigos novos. Whitney, claro, sentiu o oposto. Mudar para uma nova escola na idade dela é difícil. Se afastar do seu namorado seria mais difícil ainda. Enquanto o resto de nós arrumávamos nossas coisas e nos despedíamos, Whitney ficou de mau humor, chorou, ameaçou até fugir de casa. Um mês depois, quando chegamos à nossa nova casa em Driskin, em Missouri, ela estava sentada ao meu lado falando maliciosamente em seu telefone. Felizmente, nós nos mudamos durante as férias do meio do ano e eu tive tempo livre para explorar a cidade. Enquanto pai começou seu novo emprego no escritório do xerife, mamãe nos levou pela cidade comentando sobre isso e aquilo. A cidade era muito menor que St. Louis, mas também muito mais agradável. Não havia áreas ruins e toda a cidade parecia algo que você veria em um cartão postal. Driskin foi construída em um vale de montanha cercada por florestas saudáveis com trilhas para caminhada e lagos cristalinos. Eu tinha 9 anos. Era verão e este era um paraíso. Estávamos morando em Driskin há cerca de uma semana quando nossos vizinhos do lado vieram se apresentar. O senhor e a senhora Landy e seu filho de 10 anos, Kyle. Enquanto nossos pais conversavam e bebiam, observei o filho ruivo e magro de Landy parado na porta, olhando timidamente para o meu PlayStation 2 na sala de estar. Ei, você joga? Eu perguntei. Ele encolheu os ombros. Na verdade, não. Você quer? Acabei de ganhar Tekken 4. Kyle olhou para sua mãe, que acabara de encher o 3º copo de whisky. Ok, pode ser. Naquela tarde, com a facilidade e a simplicidade de nossa idade, Kyle e eu nos tornamos melhores amigos. Passamos as manhãs frescas de verão do lado de fora explorando Ozarks e as tardes quentes na minha sala de estar jogando PlayStation 2. Ele me apresentou a única outra criança da vizinhança da nossa idade, uma garota magra e quieta chamada Kimber DeStarrow. Ela era tímida, mas simpática e sempre pronta para tudo. Kimber nos acompanhou tão bem que ela rapidamente se tornou a nossa 3ª roda de nosso triciclo. Com meu pai no trabalho o tempo todo, minha mãe consumia novas amizades e minha irmã trancada em seu quarto o dia todo, o verão era nosso para aproveitar e fazer o que quiséssemos. Kyle e Kimber me mostraram onde estavam as melhores trilhas para caminhadas, quais lagos eram os melhores e mais acessíveis de bicicleta e onde ficavam as lojas boas da cidade. Quando o primeiro dia de aula chegou, eu já me senti em casa. No último sábado, antes do início das aulas, Kyle e Kimber me disseram que iriam me levar a um lugar especial. Um lugar que ainda não tinham me apresentado. A Árvore Tripla. O que é uma árvore tripla? Eu perguntei. É uma casa na árvore totalmente incrível. Totalmente enorme no meio da floresta. Kyle disse animadamente. Uau, perfeito. Então vamos lá, pessoal. Se tem uma casa na árvore, vocês já deveriam ter me apresentado antes. Nós não podemos. Kyle balançou a cabeça. Existe uma cerimônia para os recém-chegados e tudo mais. Kimber concordou com a cabeça ansiosamente, seus cachos laranja escuros saltando de seus ombros minúsculos. Sim, é verdade, Sam. Se você entrar na casa da árvore sem a devida cerimônia, você desaparece e então morrerá. Meu rosto caiu. Agora eu sabia que eles estavam zombando de mim. Isso é mentira. Vocês estão tentando me assustar. Não, nós não estamos. Kimber insistiu. É verdade, vamos te mostrar. Nós só temos que primeiro pegar uma faca para a cerimônia e já vamos. O quê? Por que você precisa de uma faca? É uma cerimônia de sangue, por acaso? Eu sussurrei. Claro que não. Kimber prometeu. Você tem que repetir algumas palavras e esculpir seu nome na árvore tripla. Isso mesmo, leva só 1 minuto. Kyle concordou. E é uma casa na árvore muito legal. Eu perguntei. Ah, com certeza. Kyle prometeu.
Ok, penso que farei isso então. Kyle insistiu em usar a mesma faca que usou durante sua própria cerimônia, mas pagamos um preço para conseguir isso. A senhora Land, por acaso, estava em casa com seu filho mais novo, Parker, e apesar das muitas objeções de Kyle, sua mãe insistiu para ele levar seu irmão de 6 anos com ele. Mãe, vamos para a casa da árvore, é só para crianças mais velhas, Parker não pode ir. Eu não me importo se você verá vários filmes do Exorcista. Você levará seu irmão com você. Eu preciso de descanso, Kyle. Você não consegue entender isso? Tenho certeza de que seus amigos não se importarão. Ela lançou a Kimber e a mim um olhar desafiador. Não há crianças. Não, claro que não. Kimber disse e eu balancei a cabeça em concordância. Kyle deu um suspiro alto e dramático e chamou pro seu irmão. Parker, coloque seus sapatos. Nós passearemos um pouco. Eu já observei o Parker várias vezes antes de descobrir que ele era bem diferente do seu irmão mais velho. Tanto em aparência quanto em disposição. Enquanto Kyle era uma bola de fogo selvagem e empolgante de cabelo combinando, eu achei Parker um garoto ansioso e inquieto com olhos pequenos e cabelos castanhos, escuro. Seguimos com nossas bicicletas e fizemos um caminho por uma trilha de caminhada menos conhecida, por alguns quilômetros de distância. Perguntei antes para onde essas trilhas levavam quando passamos várias vezes antes e Kyle me deu uma resposta desanimadora de nada interessante. Paramos no início da trilha e encostamos nossas bicicletas em uma placa de madeira que dizia Trilha da Orla Leste de Minérios de Prescott. Por que a maioria das trilhas daqui é chamada Prescott? Eu perguntei. É montanha Prescott ou algo assim? Kimber Hill. Não, idiota, é devido aos Prescott. Você sabe, a família que mora na mansão em Fairmount. O Sr. Prescott e seu filho Jimmy possuem quase metade dos negócios da cidade. Mais da metade, acrescentou Kyle. Quais negócios? Ele é o dono do fliperama do GameStop? A única loja em Driskin em que eu realmente me importava. Eu não sei sobre esse. Kyle colocou uma corrente em torno das 4 bicicletas e ajustou o cadeado com a combinação numérica. Mas como a loja de ferragens, a farmácia, o mercado central e o jornal da cidade. Nossa, foram eles que fundaram a cidade? Na verdade, foi a mineração que começou a cidade. Penso que eles... Quero ir pra casa. Parker estava tão quieto que esqueci completamente que ele estava lá. Você não pode ir pra casa. Kyle revirou os olhos. Mamãe disse que eu tinha que trazer você. Agora vamos, é apenas uma caminhada de 2 quilômetros. Quero levar minha bicicleta. Respondeu Parker. Péssima ideia, o caminho agora não tem trilha pra pedalar. Então não quero ir. Ficarei com as bicicletas. Não seja tão chato. Eu não sou. Kyle, seja legal. Kimber assobiou. Ele tem apenas 5 anos. Tenho 6. Parker objetou. Me desculpe. 6 anos ele tem. Você tem 6 anos. Kimber sorriu pra ele. Tudo bem, ele pode segurar sua mão se ele quiser. Ele tem que vir. Kyle se virou e começou a subir a trilha. O rosto de Parker caiu uma expressão indigna. Mas quando a charmosa Kimber estendeu a mão e balançou os dedos pra ele, ele segurou a mão dela. Kyle estava certo. Não foi uma longa caminhada. Apenas meia milha descendo a trilha e depois outra caminhada de 800 metros em um caminho bem largo até a montanha. Foi uma subida bem íngreme e quando chegamos à casa da árvore, eu já estava sem fôlego. O que você acha? Kyle perguntou animado. Estudei a árvore enquanto recuperava o fôlego. É incrível. Sorri. Realmente era. Eles não mentiram. A casa da árvore era a maior que eu já vi. Tinha vários quartos e cortinas reais nas janelas. Uma placa acima da porta dizia Fortaleza Embercott. E uma escada de corda pendurada abaixo do limiar, faltando algumas tábuas. Subirei primeiro. Gritou Parker, mas Kimber segurou seu braço. Não, você tem que realizar a cerimônia primeiro ou você desaparecerá. Ela o lembrou. Por mim, tudo bem. Kyle resmungou. Eu estava ansioso para entrar naquela fortaleza. Dê minha faca. Estendi minha mão. Kyle sorriu e tirou o canivete do bolso. Há algum espaço na parte de trás para você esculpir seu nome. Abri a faca e andei ao redor da árvore procurando um lugar vazio. Tinham tantos nomes na árvore que tive que espremer e olhar bem perto, já que não conseguia escrever no alto. Avistei as esculturas de Kyle e Kimber na árvore e finalmente encontrei um local de que gostei perto do último. Mordi minha língua e esculpi Sam Walker em um pedaço de casca em branco debaixo de alguém chamado Paul Sam Parker foi o próximo. Mas teve tantos problemas com a faca que Kyle teve que fazer isso por ele. Tudo bem, vamos lá. Corri para a escada de corda. Espere! Kyle gritou. Você tem que dizer algumas palavras primeiro. Sim. Ok. Quais são elas? Kimber então recitou. Debaixo da árvore tripla há um homem que me espera. E tanto faz se eu for ou se eu ficar. O meu destino será o mesmo de qualquer forma. Uau! Isso é assustador. Eu disse. O que significa? Kimber encolheu os ombros. Ninguém sabe. É apenas tradição.
Ok, você pode dizer mais uma vez, mais devagar? Assim que Parker e eu recitamos o poema, estávamos prontos para ir. Subi a escada de corda primeiro e avaliei o ambiente. A casa da árvore estava mais ou menos vazia. Apenas um tapete sujo aqui e ali e algum lixo. Velhas latas de refrigerantes, latas de cervejas e embalagens de fast food. Fui de quarto em quarto, 4 no total. E não encontrei nada de real interesse até o último. Um colchão velho estava no canto e pilhas de roupas rasgadas e mofadas espalhavam-se pelo chão. O mendigo mora aqui? Eu perguntei. Não, esse quarto é assim desde que me lembro. Kyle disse da porta atrás de mim. Tem um cheiro horrível. Eu disse. Kimber caminhou até o limiar, mas recusou ir mais longe. Não é o cheiro que me assusta. É isso. Ela apontou para o teto e eu levantei meus olhos para ler o que estava escrito lá. Caminham para os portões do inferno. Marcador da primeira milha. O que isso significa? Eu perguntei. São apenas crianças mais velhas sendo idiotas, disse Kyle. Vamos, vou te mostrar a melhor parte da casa da árvore. Voltamos para a primeira sala e Parker nos olhou e sorriu, apontando para o que ele esculpiu desajeitadamente no chão de madeira. Peido, Kyle leu. Isso é hilário, Parker. Ele revirou os olhos, mas seu irmãozinho não percebeu o sarcasmo e sorriu com orgulho. Kimber se sentou no chão ao lado de Parker e eu sentei do outro lado. Kyle pegou a faca de seu irmão e enfiou a lâmina entre 2 tábuas da parede de madeira. Ele empurrou as pranchas até que cedeu, abrindo um pequeno compartimento secreto na parede. Kyle tirou algo e empurrou a tábua de volta até que ficasse nivelada com as outras. Confira. Ele se virou e orgulhosamente ergueu 2 latas de cerveja. Uau! Eu disse. Eca, cerveja quente? Isso é nojento. Como você sabia que estava lá? Kimber perguntou. Phil Sanders me disse. Vamos beber? Eu perguntei. Claro que vamos beber. Kyle veio e se sentou em nosso círculo. Abriu a primeira cerveja e ofereceu a Kimber. Ela olhou como se ele estivesse tentando lhe entregar uma fralda suja. Vamos, Kimberzinha. Não me chame assim. Ela gritou com ele e então, relutantemente, pegou a cerveja aberta. Ela cheirou e realizou uma careta, então beliscou o nariz e tomou um pequeno gole. Kimber estremeceu. Isso foi pior que eu imaginava. Eu não beberei. Contarei para a mamãe. Parker disse rapidamente enquanto a cerveja passava na frente dele para mim. Bom, porque você não beberá mesmo, Kyle prometeu. E você não contará merda nenhuma pra mamãe. Coloquei a melhor cara de poker e tomei um longo e profundo gole da cerveja quente antes de ter a oportunidade de sentir o cheiro. Foi uma péssima decisão, quando eu miseravelmente derramei o líquido amarelo por toda a minha camisa. Ah, droga. Agora cheiro a cerveja. Passamos a hora e meia seguinte bebendo as 2 latas de cerveja e depois de algum tempo o gosto ficou mais tolerável. Eu não sabia se estava me tornando homem ou realmente me embebedando. Eu esperava que fosse o primeiro. Quando a última gota da última cerveja foi consumida, passamos 20 minutos tentando determinar se estávamos bêbados. Kyle nos garantiu estar bêbado, enquanto Kimber não tinha certeza. Eu não pensei estar, mas falhei em todos os nossos testes de embriaguez. Kimber estava recitando o alfabeto ao contrário quando um barulho alto e metálico de repente perfurou o ar calmo da montanha. Kimber parou de falar e passamos alguns minutos olhando um para o outro, esperando o barulho acabar. Parker se enrolou em Kimber e cobriu as orelhas com as mãos. Depois do que pareceram 10 minutos inteiros, o som terminou tão repentinamente quanto começou. O que foi isso? Perguntei e Parker murmurou algo no moletom de Kimber. Vocês sabem? Tentei novamente. Kimber olhou para seus pés enquanto os cruzavam e descruzavam. Bem? Não é nada, Kyle respondeu finalmente. Às vezes ouvimos isso na cidade. Não é grande coisa, é apenas mais alto aqui. Mas o que está causando esse som? Borrasca. Kimber sussurrou sem tirar os olhos dos pés. Quem é esse? Eu perguntei. Não quem, e sim onde. Kyle respondeu. É um lugar. Outra cidade? Não, é apenas um lugar na floresta. Ah. Coisas estranhas acontecem lá. Coisas ruins. Kimber disse mais pra si mesma do que pra mim. Como o quê? Coisas ruins. Repetiu Kimber. Sim, nunca tente encontrar borrasca. Kyle disse atrás de mim. Ou coisas ruins vão acontecer com você também. Mas como? Que coisas ruins? Eu me virei. Kyle deu de ombros e Kimber se levantou e foi até a escada de corda. É melhor irmos. Tenho que voltar pra casa com minha mãe, disse ela. Descemos a escada um por um e então começamos a caminhada de volta ao início da trilha em um silêncio desconhecido.
Eu estava morrendo de curiosidade sobre Borrasca, mas não conseguia decidir se devia perguntar mais. Então, quem mora lá? Onde? Kyle perguntou. Borrasca. Os homens esfolados. Respondeu Parker. Kyle riu. Só as crianças acreditam nisso. Como são os homens esfolados? Como se a pele deles tivesse sido removida? Perguntei animadamente. Sim, é o que algumas crianças dizem. A maioria das crianças deixa de acreditar nisso quando temos 2 dígitos na nossa idade. Kyle disse. Olhei para trás para Kimber, que ainda tinha 9 anos como eu. Mas ela estava olhando para a trilha, nos ignorando. Aquilo pareceu ser o fim da conversa, e quando chegamos às nossas bicicletas, o constrangimento se foi, e estávamos rindo, tentando decidir se estávamos bêbados demais para voltar para casa de bicicleta. A escola começou 2 dias depois e eu esqueci completamente de Borrasca. Quando meu pai parou no meio-fio para me deixar naquela manhã, ele trancou as portas antes que eu pudesse sair. Não tão rápido. Ele riu. Como seu pai tem o privilégio de lhe dar um abraço e dizer para você ter um bom primeiro dia de aula. Mas pai, eu tenho que encontrar Kyle antes do primeiro sinal. E você vai, mas me dê um abraço primeiro. Em alguns anos você estará dirigindo sozinho para a escola. Deixe-me ser seu pai enquanto ainda posso. Ok. Eu disse exacerbado e me inclinei para dar um abraço rápido no meu pai. Obrigado. Agora vai encontrar seu amigo. Sua mãe está esperando aqui para buscá-lo às 3h40. Eu sei, pai. Por que não posso pegar o ônibus como Whitney? Quando você tiver 12 anos, pode pegar o ônibus. Ele sorriu e destrancou as portas. Até então, eu vou trazê-lo para a escola diariamente. Se você pensa que pode ser mais legal, pode viajar no banco de trás, na cela, como se fosse um delinquente. Pai, simplesmente não faça. Eu abri a porta de sua viatura antes que ele pudesse dizer mais algo e corri enquanto ele ria atrás de mim. Kyle já estava esperando por mim no mastro da bandeira e ele também encontrou Kimber. Cara, você quase perdeu o sinal! Ele gritou quando me viu. Eu sei, desculpe. Em que classe você está? Kimber perguntou. Ela estava vestindo um suéter vermelho e calças legging com sapos neles. Seu cabelo laranja cacheado estava penteado em cachos e seus lábios eram rosa e brilhantes. Ela nunca pareceu mais bonita e fiquei surpresa ao perceber que nunca vi Kimber como uma menina. Ah, na classe do professor Diamond. Eu também! Ela disse alegremente. Sorte, zombou Kyle. Estou com a senhora Tiverty. Apenas 2 professores da 4ª série e eu pego a ruim deles. Kimber fez uma careta. Sim, minha mãe estudou na sala do Tiverty quando ela era criança. O que há de errado com ela? O que ela disse? Apenas que ela é rígida e distribui dever de casa nos fins de semana. Nos finais de semana? Porra! Com licença, Sr. Landy. Eu imediatamente reconheci o homem alto que apareceu de repente atrás do Kyle de rosto branco. Desculpe, senhor, eu quis dizer droga. Kimber deu uma risada. Tenho certeza que sim. Ele assentiu. Olá, xerife Clary. Mesmo que eu só o tenha conhecido algumas vezes, eu gostava do chefe do meu pai e ele gostava de mim. Bem, olá, Sammy. Você está animado para o seu primeiro dia? O xerife Clary cruzou os braços na frente dele e alargou sua postura imponentemente, mas me deu um largo sorriso. Sim, senhor. Eu disse. Então acrescentei desajeitadamente. O que você está fazendo aqui? Darei uma palestra para a 5ª e 6ª série sobre a segurança ao caminhar para a escola. Sim, ele dá todo ano. Kyle murmurou. Legal. Eu sorri. Xerife Clary assinou para mim e depois se virou e foi embora. Olhei em volta, confuso. Onde está Kimber? Ela foi embora. Ela é irritantemente pontual para tudo. Assim que ele disse, a campanha tocou. Nós 2 subimos correndo as escadas e entramos. Entrei na aula e vi que Kimber havia reservado um lugar ao lado dela na parte de trás da sala. O Sr. Diamond, um homem baixo e gordo com cerca de 40 anos, assinou com a cabeça para mim quando entrei. Olá, Sr. Sam Walker, eu presumo. Sim, sou eu. Murmurei enquanto corria por ele para a mesa ao lado de Kimber. Bem-vindo à Escola Elementar de Driskin. Para o resto de vocês, sejam bem-vindos de volta. Kimber me apresentou a outras crianças da classe durante a manhã. A maioria deles era legal, embora não se impressionassem comigo. Eles disseram seus olás e perguntaram de onde eu era, e as conversas geralmente terminavam com um ok não impressionado. Um grupo de meninas que sentava na parte da frente olhava furtivamente para nós durante toda a manhã e davam risadas. Perguntei a Kimber quem elas eram e ela apenas deu de ombros. Durante nosso segundo intervalo, elas vieram e conversaram comigo. Você é amigo de Kimber Destaro? Uma garota alta de cabelos escuros me perguntou. Sim. Respondi e olhei para Kimber. Ela estava me observando com olhos preocupados. Você é parente dela? Não.
Eu imaginei que não, porque você não tem cabelo laranja. Eu não sabia o que dizer sobre isso. Você não precisa ser amigo dela, sabe? Disse a segunda garota com o rosto estranhamente redondo. Eu quero ser amigo dela. Uma terceira garota, atrás das outras duas, bufou. Ela tinha lindos cabelos ruivos e um nariz rude e arrebitado. Bem, se você fizer isso, você entrará no grupo dos garotos feios. A primeira garota avisou. E dado que você está nesse grupo, você não pode mais deixá-lo. Melhor do que o grupo de cadelas. A do nariz arrebitado e a do rosto redondo ofegou, mas a do cabelo preto sorriu. Veremos. Disse ela e as três voltaram para o canto da sala. Sentei-me ao lado de Kimber me sentindo um fodão. Foi a primeira vez que usei um palavrão na frente de alguém que não fosse Kyle. O que elas lhe disseram? Kimber perguntou nervosa. Elas disseram que você é bonita demais pra ficar perto delas e que faz elas parecerem grosseiras, então temos que ficar longe delas. Mentiroso. Respondeu Kimber, mas percebi que ela estava sorrindo. Encontramos com Kyle no refeitório no almoço e ele não tinha nada além de coisas ruins a dizer sobre sua manhã. A senhora Tiverdy era velha e má e fazia com que todos fossem à frente e falassem algo sobre si mesmos e suas férias. Embora a turma que tivesse apenas 14 crianças e todos se conhecessem. Quando o sinal tocou, eu joguei o lixo restante do almoço com Kyle e esbarrei em um garoto que não vi antes. Ei, você é Sam Walker? O garoto perguntou. Sim. Ah, sua irmã está namorando meu irmão. Ah, cara. Kyle riu. Sua irmã está namorando um Whittaker. Cala a boca, Kyle. O garoto resmungou. Ela será Whitney Whittaker. Tão engraçado quanto óbvio. Não que eu estivesse prestando atenção, mas eu só vi Whitney fora do seu quarto uma vez durante o verão. Onde ela conheceu? Perguntei ao garoto Whittaker. Não sei, provavelmente no trabalho dele. Seu trabalho onde? Ele trabalha no Lava Rápido de Driskin. Não fazia sentido pra mim, mas encolhi os ombros. Eu me lembrei de minha mãe dando a Whitney algumas tarefas domésticas, como lavar o carro e comprar algumas utilidades para tirá-la de casa. Talvez ela o conheceu dessa forma e eles começaram a namorar por mensagem. Os adolescentes eram estranhos. O resto da semana escolar foi muito parecida com a primeira. Já estávamos no primeiro mês quando ouvi alguém mencionar sobre os homens esfolados novamente. Estávamos no playground e Kyle e eu tentávamos acender uma fogueira com duas grandes lascas de madeira. Eu tinha acabado de esfregar uma lasca quando o som distante de metal rangendo inundou o playground, silenciando cada um de nós. Borrasca. Eu disse com admiração. Sim. Disse Phil Sanders. Os homens esfolados estão matando de novo. Ei, Kyle disse que apenas crianças acreditavam em homens esfolados. Lancei um olhar acusatório para Kyle. Isso mesmo. Phil é uma criança idiota. Não sou. Pergunte a Danielle. Ela sabe. Phil olhou para o playground e gritou para uma garota loira conversando com a nariz arrebitado. Ei, Danielle. Vem aqui. A loira revirou os olhos, mas veio correndo de qualquer maneira. O que você quer? Eu disse que Kyla não gosta de você, Philip. Não. Nos conte sobre os homens esfolados. Phil gesticulou para o ar ao nosso redor, que estava cheio de raspagens metálicas descendo da montanha. Conte você. Não, você os viu, então você conte. Eu não os vi. Paige os viu. Oh. Phil disse, e um silêncio desconfortável atingiu a conversa. Vocês são estranhos. Disse Danielle antes de jogar o cabelo na nossa cara e sair. Quem é Paige? Perguntei quando ela se foi. A irmã dela. Disse Phil. Paige desapareceu quando tínhamos 5 anos. Disse Kyle. E foi depois que ela viu os homens esfolados. Acrescentou Phil. Os sons da montanha cessaram abruptamente e a atmosfera suave do playground desapareceu com ela. Quando o sinal tocou, Kyle se enfileirou na fila de sua classe e como Phil estava na minha classe, eu me certifiquei de estar atrás dele. Os professores começaram a contagem. Ei, o que mais você sabe sobre borrasca? Sussurrei-lhe. Meu irmão disse ser pra onde as pessoas vão quando desaparecem. Pra borrasca. O que acontece com eles lá? Coisas ruins. Ele disse. E então me calou quando perguntei o que isso significava. O ano continuou e foi só no feriado de Natal que eu ouvi a máquina em borrasca novamente. Era dezembro e havia uma espessa manta de neve no chão que só servia para amplificar o barulho da montanha. Fiquei sentada em meu quarto ouvindo por alguns minutos, tentando imaginar o que estava acontecendo naquele lugar que coisas ruins acontecem. Observei a viatura do meu pai chegando pela janela e desci as escadas para cumprimentá-lo. Ao passar pela porta da minha irmã, a ouvir rindo daquele jeito irritante de adolescente, me encolhi. Eu esperava que Kimber nunca ficasse assim. Vai! Escorreguei pelo corrimão assim que ele abriu a porta. Meu pai tirou a neve de suas botas e abriu os braços. Sammy, há quantos anos? Ele brincou.
Era verdade que eu não via muito meu pai ultimamente, já que ele estava trabalhando muito. Elaborando o quê? Eu não sabia, já que esta era a cidade mais tranquila e chata de todos os tempos. Mamãe pensava que o xerife estava preparando meu pai para o trabalho, já que Clary era muito mais velho e meu pai nunca concordou e discordou dela. Afinal, ele estava no departamento há apenas 7 meses e duvidava que as pessoas do condado votassem nele. Ei, pai, você ouviu isso? Com barulho de máquina? Sim, ouço isso na cidade ocasionalmente. Você sabe o que é isso? Perguntei ao xerife sobre isso e ele me disse que o barulho vem de uma propriedade privada em Ozarks. A propriedade se chama Borrasca? Perguntei rapidamente. Eu não faço ideia. Borrasca? Onde você ouviu isso? Dei os ombros. As crianças da minha escola. Bem, não há nada para se preocupar, Sammy. Provavelmente apenas nos equipamentos de exploração de madeira. Mas o lugar se chama Borrasca? Você já ouviu esse nome antes? Não, nunca ouvi sobre isso antes. Meu pai tirou as botas e o casaco, olhando para a cozinha. Eu podia dizer que estava perdendo a atenção dele. Você já ouviu falar sobre os homens esfolados? Perguntei rapidamente. Homens esfolados? Por Deus, Sam. É sua irmã que anda te contando essas histórias? Não. Mas ele não estava mais me ouvindo. Whitney! Ele gritou escada acima. Não, pai. Whitney nem fala comigo. Eu repeti. Eu ouvi uma porta abrir no andar de cima e Whitney olhou por cima do corrimão, telefone na mão e um olhar irritado em seu rosto. Você está tentando assustar seu irmão? Meu pai exigiu. Pai, não. Eu disse novamente. Whitney me lançou um olhar traído. Sério? Como se eu fosse perder meu tempo? Você não está contando a ele histórias sobre homens esfolados? Não, pai. Eu disse que eu vi na escola. Eu disse. Whitney gesticulou, como se dissesse. Viu? Tudo bem. Vocês crianças precisam começar a se dar bem. Vocês são uma família, pelo amor de Deus. Whitney revirou os olhos enquanto meu pai entrava na cozinha e ela mostrou a língua pra mim. Bem maduro, Whitney. Gritei com ela, mas ela já foi embora. Contarei ao pai sobre o seu namorado. O Natal chegou e passou com uma suavidade surpreendente em nossa casa. Whitney e eu ganhamos tudo o que tínhamos em nossas listas. O que foi uma novidade pra nós. A cidade pode ser menor, mas os contra-cheques do meu pai eram melhores. Usei minha nova jaqueta de atleta no primeiro dia de aula após as férias de Natal. Kyle me bajulou e Kimber mostrou o colar de pérolas azuis que sua mãe havia dado no Natal. Kyle e eu fingimos interesse, mas fizemos isso meio mal. Kimber sabia, mas parecia feliz por nos importarmos o suficiente para fingir. Quando nos despedimos de Kyle pela manhã, Kimber foi repentinamente derrubada pelo lado. Kyle segurou antes que ela caísse e eu me virei com raiva para observar a garota de cabelo escuro, cujo nome aprendi que era Phoebe Dranger, rindo e se afastando de nós com a garota de rosto redondo. Vocês são garotas ruins que só fazem maldade. Kyle gritou com elas. Quando eu for seu chefe algum dia, farei você limpar banheiros. E se o Caio for seu chefe, é porque você realmente errou na vida. Completei. Eu e Kyle batemos um high five e nos viramos para Kimber, mas ela não estava comemorando com a gente. Ela estava tentando esconder as lágrimas no rosto. Esquece essas garotas, Kimber. Ninguém gosta delas. As pessoas só fingem simpatia porque elas são parentes dos Prescotts. Kyle tentou dar um tapinha desajeitado nas costas dela, mas Kimber se virou e saiu correndo na direção oposta. Eu odeio essas garotas. Tipo, odeio mesmo. Falei. Eu sei. Elas são as vacas. Respondeu Kyle, só que sussurrando a última palavra e olhando por cima do ombro para ver se tinha algum adulto por perto. Bom, é melhor eu ir pra aula e garantir que elas não tentem falar com a Kimber de novo. Tem assembleia hoje de manhã. Nada de aula até depois do almoço. Sério? Que demais! A gente tem que sentar separado por turma? Normalmente não. Mas é melhor a gente ir logo para conseguir lugar lá no fundo. Disse Kyle enquanto a gente começava a andar. Sobre o que é essa assembleia? Perguntei. É ou o Dare ou aquela apresentação da Sociedade de História. O que é Dare? Você sabe? Dare? Tipo, nem pense em usar drogas ou vai ficar de castigo até morrer? Ah, então tomara que seja apresentação de história. Encontramos a Kimber já no auditório. Ela já tinha se recuperado e salvado 2 lugares pra gente lá no fundo da sala. Ela acenou chamando a gente bem na hora em que a senhora Tiverdy, baixinha e com aquela cara séria de sempre, subiu no palco. Olá, alunos do 4º ano. Esta manhã teremos uma apresentação especial da Sociedade de Preservação Histórica de Driskin. Se tiverem perguntas durante a palestra, por favor, levantem a mão. Como se isso fosse acontecer. Riu Kyle. Agora gostaria de apresentar a vocês o Sr. Wyatt Downing, a senhorita Catherine Scanlon
E é claro, Sr. James Prescott. O quê? Jimmy Prescott e não o pai dele? Que estranho. Sussurrou Kimber. Cara, o Thomas Prescott faz essa apresentação todo ano há tipo uns 20 anos. Disse Kyle. É estranho mesmo. Não é estranho. Sussurrou Mike Sutton lá atrás. Ele se inclinou pra frente. O Tom Prescott ficou maluco faz mais ou menos um ano. Ele nem fez essa apresentação no ano passado, quando minha irmã estava aqui. Eu não gosto do Jimmy Prescott. Kimber balançou a cabeça. Ele me dá arrepios. O pai dele é muito mais legal. Parece um avô. A apresentação foi lenta e chata. O Sr. Dowding e a Srta. Scanlon falaram sobre os primeiros colonizadores da região, os Cherokee e a Trilha das Lágrimas. Falaram sobre a descoberta de uma grande jazida de minério nas montanhas por Alexander Driskin e sobre como ele se estabeleceu ali com a família para extrair e refinar ferro. Depois disso, James Prescott assumiu o palco para contar a história da chegada da própria família à cidade e o papel deles na revitalização de Driskin no fim dos anos 50. Essa última parte foi a mais interessante de todas, e achei Jimmy Prescott absolutamente carismático e divertido. Estava tão ocupado rindo das piadas dele e prestando atenção em cada palavra que, no fim da apresentação, percebi que tinha aprendido bastante. Tanto que fiquei até com vontade de fazer uma pergunta. O que, segundo Kyle, era basicamente um suicídio social. O Sr. Prescott olhou ao redor da sala e respondeu algumas perguntas antes de finalmente chegar até mim, lá no fundo. Sim, você aí no fundo. Sr. Prescott, por que as minas foram fechadas? Tipo, o que aconteceu? Perguntei. Excelente pergunta, jovem. Qual é o seu nome mesmo? Sam Walker. Acredito que conheci seu pai outro dia no escritório do xerife. Bem-vindo a Driskin. Quanto à sua pergunta, a maioria das minas foi fechada em 1951, após um longo período de prejuízos. A montanha simplesmente ficou sem minério de ferro. As usinas e refinarias foram abandonadas e a cidade sofreu durante anos. Os mineiros e suas famílias foram embora, lojas fecharam, escolas encerraram as atividades e Driskin virou uma cidade fantasma. E isso teria sido o fim, se não fossem famílias teimosas como a minha que se recusaram a partir. Recusamos desistir da cidade depois de muitos anos de trabalho duro. Driskin se tornou esse refúgio pitoresco nos Ozarks que é hoje. Espero que isso responda a sua pergunta. Me sentei de novo e Kyle balançou a cabeça pra mim. Cara, A assembleia ainda teve mais 15 minutos de perguntas e respostas constrangedoras, até que a senhora Tiverde finalmente nos dispensou. Fomos liberados para a cafeteria, onde esperamos as filas do almoço abrirem. Eu, Kyle e Kimber sentamos no nosso cantinho de sempre. aquilo foi tão chato. Reclamou Kyle. Quando é que eles vão perceber que ninguém liga pra história de Driskin? Sério, eu dormi tipo 3 vezes. Kimber me cutucou. O Sam parecia ligar. Provocou. Eu só queria saber sobre as minas. Minas são assustadoras. Só isso. É, mas todas as nossas minas foram explodidas. Você nem consegue entrar nelas mais. Disse Kyle. Explodidas? Perguntei. Kimber assentiu. Algumas crianças morreram depois de entrarem nas minas, então a cidade fez umas explosões controladas para implodir as cavernas. Pelo menos foi isso que minha mãe me disse. Mas eles erraram feio. E ouvi dizer que detonaram um lençol freático ou envenenaram ele, sei lá. Quê? Como você sabe disso? Perguntou Kyle. Kimber deu de ombros. Ouvi meu pai falando sobre isso. Eles usaram C4 ou algo assim? Acho que sim. Então, tipo, todo mundo bebe essa água, o que significa que todos temos C4 no corpo e podemos explodir a qualquer momento. Disse Kyle, empolgado. Você acha que foi isso que aconteceu com todas as pessoas desaparecidas? Perguntei pra ele. Só estavam lá, sentadinhas e... BUM! É, cara. Kyle agarrou meus ombros. E é daí que vem o nome Homens Esfolados. Fiz o gesto universal de mente explodindo e a gente caiu na risada. Vocês são idiotas. Disse Kimber, revirando os olhos, mas acabou rindo também quando Kyle caiu no chão fingindo que estava explodindo. Lembro de ter pensado naquele momento que eu era feliz ali em Driskin, no Missouri, com aquelas 2 pessoas. Mais feliz do que eu já tinha sido em qualquer outro lugar. Foi o último momento realmente feliz que tive. Menos de 1 hora depois, o telefone do Sr. Diamond tocou e ele trocou algumas palavras baixas com a pessoa do outro lado da linha, os olhos piscando para minha mesa de tempos em tempos.
Não foi exatamente uma surpresa quando ele desligou e me chamou para ir até a frente da sala. Quando cheguei lá, ele disse que minha mãe estava me esperando na secretaria e que eu ia para casa mais cedo. Troquei um olhar confuso e preocupado com a Kimber. Depois arrumei a mochila e fui até o escritório. Quando cheguei, minha mãe estava chorando. Voltamos para casa num silêncio tenso. Eu estava com medo demais para perguntar o que tinha acontecido. Mamãe estacionou o carro a uma quadra da nossa casa que estava cercada por vários carros de polícia. Quando nenhuma explicação veio, eu mesmo quebrei o silêncio. É o papai? Perguntei baixinho, segurando as lágrimas. Não, querido. O papai está bem. Ela sussurrou. Então o que aconteceu? A Whitney não chegou à escola hoje de manhã. A voz dela falhou ao dizer o nome da minha irmã. Ah não, mãe, acho que ela cabulou a aula. Falei rápido. Eu vi ela saindo hoje cedo, bem cedo mesmo, tipo 6 da manhã, e ela estava com os amigos. O Pete Whittiger e aquele outro garoto, o Taylor. A gente já sabe disso, Sam. Mas eles chegaram na escola e a Whitney não estava mais com eles. Disseram que ela queria parar no Circle K, perto da Driskin High. Então, deixaram ela lá e ninguém mais viu ela desde então. Bom, Meu cérebro lutava para pensar em uma explicação. talvez ela esteja só cabulando aula. Não, querido. Minha mãe ligou o carro de novo e dirigiu até nossa casa, parando atrás de uma viatura. A polícia, assim como seu pai, acha que a Whitney está com o Jay. Mas ela tem um namorado novo aqui. Encontramos todos os livros dela espalhados no chão do quarto hoje de manhã e metade das roupas dela sumiram, junto com um pouco de dinheiro do seu pai. Mas Agora, achamos que ela pegou carona para St. Louis e que está com o Jay. O departamento do xerife está tentando entrar em contato com os pais do garoto agora. Whitney? Fugir de casa? Quem conhecia minha irmã sabia que ela era dramática e cheia de ameaças vazias. E além disso, ela estava namorando o irmão mais velho do Chris Whittiger, o Pete. Eu tinha certeza disso. Subimos os degraus e entramos numa casa com cheiro de café velho e sussurros abafados. Tentei lembrar se a Whitney alguma vez tinha realmente dito que estava namorando o Pete, mas fiquei sem resposta. Quando entramos na cozinha, vi meu pai sentado à mesa, olhando registros telefônicos, a cabeça apoiada nas mãos. Ele levantou o olhar quando entrei no cômodo e me deu um sorriso fraco. Oi, campeão. pai, eu preciso te contar uma coisa. Senti uma mão pesada no meu ombro e me virei para ver o xerife Clary com uma expressão séria. Qualquer coisa que você souber, filho. Por mais trivial que pareça. Assenti e me sentei à mesa com meu pai enquanto minha mãe entregava uma xícara de café para o grandalhão. Aqui está, xerife. Por favor, senhora Walker, me chame de Killian. Minha mãe assentiu e recuou até um cantinho escuro da sala onde começou a conversar baixinho com Grace, a esposa do xerife Clary. O que você sabe, Sam? Perguntou meu pai, apoiando o queixo nas mãos como se estivesse rezando, como se eu fosse libertá-lo daquele sofrimento. Bom, é que eu ouvi que a Whitney estava namorando aquele cara, o Pete Whittiger, com quem ela estava saindo, e vi eles e o Taylor Dranger saírem hoje de manhã antes de mim. Que horas eles saíram? Perguntou o xerife. Não sei, tipo, antes das 6? Ele assentiu. Isso bate com os depoimentos do Taylor Dranger e do garoto Whittiger. A cabeça do meu pai afundou ainda mais nas mãos. E eu soube que o tinha decepcionado. Mas Me apressei. eu não acho que ela voltou pra St. Louis porque ela estava namorando o Pete, e não acho que ela queria mais ficar com o namorado antigo. Entendo isso, filho, mas a mente de um adolescente é uma coisa complicada. Meus oficiais estão tentando entrar em contato com a família do namorado lá em St. Louis. Clary fez um gesto com a cabeça pro meu pai. Agora vá para o seu quarto e deixe a gente trabalhar, Samuel. Olhei pra ele surpreso. O quê? Não, eu quero ficar aqui embaixo, eu posso ajudar. Não, filho, não há mais nada que você possa fazer aqui. Você foi um bom irmão, agora deixa que a gente cuida disso. Mas eu posso ajudar. Você já ajudou. Pai, Olhei pro meu pai com olhos suplicantes. Vai pro seu quarto, Sam. Ele disse em voz baixa depois de um momento. Fiquei pasmo. pai, Agora. Eu estava tão bravo que fiz a única coisa que podia para deixar minha raiva clara. Subi as escadas, pisando forte, bati a porta e me joguei na cama, incrédulo. As lágrimas vieram então, e eu fiquei ali deitado, me sentindo impotente, inútil e com medo pela minha irmã. Fiquei pensando em todos os lugares onde a Whitney poderia estar. Ela estava com medo? Estava sozinha? Estava morta? Quando o sol começou a se pôr, finalmente saí da cama e fui checar meus e-mails. Estava esperando várias mensagens da Kimber e do Kyle, mas havia só uma. Ela foi para casa da árvore? Fiquei encarando a tela do computador por quase um minuto. As palavras da Kimber do outono passado ecoando na minha cabeça.
Se você entrar na casa da árvore sem o ritual certo, você vai desaparecer. E depois vai morrer. Eu não acreditava que a Whitney tinha ido até o Circle K naquela manhã, e menos ainda que ela tivesse pegado uma carona pra fora da cidade. Nada do que estavam dizendo lá embaixo fazia sentido se você conhecesse minha irmã. Mas talvez isso fizesse. Talvez ela e o namorado estivessem indo pra casa da árvore pra ficar juntos ou algo assim. E talvez ele tivesse deixado ela lá. Talvez ela tivesse se perdido. Ou talvez os homens esfolados tivessem encontrado ela. Esse era o pior pensamento de todos. E eu nem precisei fugir de casa porque a polícia estava ocupada demais com os meus pais para se importarem comigo. Empurrei minha bicicleta para fora da garagem e pedalei os 5 quilômetros até a trilha de minério Prescott, no West Rim. Quando cheguei lá, vi 2 bicicletas já presas ao poste de sinalização. E meus 2 melhores amigos sentados na neve ao lado delas. Eu sabia que você viria. Disse Kyle quando parei minha bike e Kimber correu para me abraçar. Sinto muito, Sam. Não havia nada que eu pudesse dizer e eles não forçaram. Kimber pegou meu braço e começamos a subir a trilha. O silêncio entre nós era tenso, mas confortável. A gente pisava fundo na neve e eu ficava procurando pegadas de outras pessoas, mas a neve caía forte demais. A subida pela montanha estava mais difícil e molhada do que no outono. E quando o forte Amber Cot finalmente apareceu por cima da encosta, foi um alívio. O sol já estava baixo e a gente não tinha levado lanternas. Saí correndo até a árvore, gritando o nome da minha irmã para o silêncio selvagem ao redor. Kyle vinha logo atrás de mim e pulou com agilidade na corda da escada, subindo rápido pelas tábuas. Eu continuei chamando pela Whitney, esperando Kyle gritar que tinha encontrado ela, ou pelo menos algum sinal. E então, ouvi Kimber dizer meu nome baixinho, parada ao lado da árvore tripla. Corri até lá e tentei seguir o olhar dela para confirmar o que eu já sabia que estava ali. E então vi, recém-esculpido, perto do topo, Whitney W. Minha respiração congelou no peito e minha visão ficou turva com lágrimas que eu não queria derramar. E quando o sol deu seu último suspiro desesperado antes de mergulhar no horizonte, um barulho metálico ensurdecedor ecoou da floresta e desceu ribanceira abaixo. Debaixo da árvore tripla há um homem que me espera. E tanto faz se eu for ou se eu ficar. Meu destino será o mesmo de qualquer forma. Bom dia. As palavras desapareceram de volta no ar e eu acordei assustado. Jimmy Prescott estava encostado na parede perto da porta com uma expressão divertida, mas reprovadora. Droga, desculpa, Sr. Prescott, não ouvi o senhor entrar. Sabe, eu também trabalhei aqui quando era garoto. Fui eu que instalei o sino na porta justamente por isso. Mas parece que não serviu de nada, né? Ele riu. Murmurei outro pedido de desculpas e comecei a ajeitar uma pilha de cartões de visita na minha frente. Noite agitada? Ah, mais ou menos. Muito. Espero que não tenha ido nas fogueiras com os outros adolescentes bêbados. Não, senhor. Fui sim. Ótimo. Bom, só vim pegar meu almoço. Quero um sanduíche de frango com parmesão e abacate no pão de centeio. Sim, senhor. Feliz que a conversa tinha acabado, fui até o balcão de sanduíches e comecei a desenrolar o pão de centeio. Jimmy Prescott se afastou do balcão e ficou observando as fotos na parede, mesmo já tendo visto todas 1000 vezes. A maioria das fotos era da família Prescott tiradas ao longo do último século. Sempre achei uma decoração estranha, mas afinal, a lanchonete tinha o nome deles. A Mira está aqui? Perguntou Prescott enquanto eu embrulhava o sanduíche. Ela tá lá nos fundos. Ah, achei que ela ainda estivesse em St. Louis. Bom, quando terminar, pode chamar ela pra mim? Merda. Sim, senhor. Entreguei o sanduíche pra ele e fui até os fundos procurar a Mira. Ela estava no escritório, digitando furiosamente na calculadora de contabilidade. Mira? O Jimmy Prescott está lá na frente. Quer falar com você. Ela se virou e me lançou um olhar desconfiado. Ele disse sobre o quê? Balancei a cabeça. Ok. Ela suspirou. Pode ir pra casa hoje, Sam. Mas, tem certeza? Ainda faltam 3 horas no meu turno. Ele é o único cliente que apareceu desde que abrimos. Não se preocupe. Vou te pagar o dia inteiro, garotão. Valeu, Mira. Boa sorte, eu acho. Dei um sorriso de simpatia e ela me deu um tapinha no braço. Eu não sabia como ela aguentava. Mira talvez fosse a mulher mais sobrecarregada e estressada de toda a Driskin. Mas nunca deixava de ser incrivelmente gentil. Havia um ar de desesperança nela, uma tristeza que ela escondia muito bem.
Saí pela porta dos fundos da loja para não precisar encarar Jimmy Prescott de novo. Os olhos esquisitos dele, meio amarelados como âmbar envelhecido, sempre me deixavam desconfortável. Sem falar que ele era um babaca. Entrei no carro e mandei uma mensagem pro Kyle dizendo que tinha saído do trabalho. Ele respondeu na hora, mandando eu encontrar com ele. Arranquei o avental pela cabeça e joguei o carro na ré, feliz da vida. Crystal Lake era meu lugar favorito em toda a Driskin. Tive que estacionar quase 1 quilômetro de distância porque o lago estava lotado. Acabei encontrando o Kyle e a Kimber sentados numa pedra que se projetava sobre a praia. Kimber estava tomando sol com um biquíni azul de flores e Kyle usava óculos escuros. Ninguém sabe para onde estou olhando. Perdi alguma coisa? Perguntei, sentando ao lado de Kimber. Nada demais. Ela respondeu, se espreguiçando e sentando. Só mais cerveja. Ela enfiou a mão no cooler atrás dela e tentou me entregar uma Blue Moon. Não. Afastei com a mão. Tem Excedrin aí? Ah, não. Kimber fez um biquinho de foi mal. Então me dá esses óculos aí. Estendi a mão pro Kyle, que olhou pra mim horrorizado. Quê? Nem fudendo. Ah, qual é, Kyle? Dá o óculos pra ele. Você não teve a sorte de dormir a ressaca como a gente. Sorri pro Kyle e ele apertou os lábios. Nós dois sabíamos exatamente o que eu estava fazendo. Kimber passou a mão no braço dele como incentivo. Por favor? Ela pediu. Tá bom. Ele disse, jogando os Blue Blockers pra mim. Coloquei os óculos e me recostei, virando a cabeça para observar as garotas lá embaixo, na praia. Phoebe Dranger, a de cabelo escuro, estava lá deitada numa toalha ao lado de cara redonda rindo. Ainda parecia estranho ver as duas sem um nariz arrogante. As três tinham sido inseparáveis, funcionando juntas como engrenagens de relógio. Até que a Christy se apaixonou por um universitário e fugiu com ele. Por que você saiu do trabalho mais cedo mesmo? Perguntou Kyle. O Prescott apareceu. Eca. Kimber se contorceu. Ele me dá arrepios. Fica me encarando desde a 5ª série. Da próxima vez que ele olhar pra você, me avisa que eu meto a porrada nele. Kyle sempre foi protetor com a Kimber, mas desde que começaram a namorar tinha ficado 10 vezes pior. Kimber piscou pra ele. E o que ele queria, Sam? Queria falar com a Mira, provavelmente sobre a lanchonete. Tipo, sobre como ninguém vai lá e o negócio já devia ter fechado há anos, mas não fecha porque os Prescott são teimosos e vaidosos? Disse Kyle. Provavelmente. Ela parecia bem preocupada. Acho que consigo contar nos dedos quantos sanduíches eu vendi no último mês. Ai. Kimber fez uma careta. Pois é. Tenho quase certeza que ela vai levar um sermão. Eu odeio aquele cara. Pensei no esquisitão dos olhos amarelos gritando com a meiga da Mira e aquilo me deu raiva. Você devia ter conhecido o pai dele. Riu Kyle. Aí sim você ia ver o que é um traste. O pai dele? É, Tom Prescott. Disse Kimber. A família o internou em uma clínica numa cidade vizinha. Por quê? Ele tá numa clínica? Ouvi dizer que ele teve demência e estava envergonhando a família em público. Disse Kyle. Eu ouvi isso também. Respondeu Kimber, afastando os cachos longos dos ombros. Sempre gostei do Tom Prescott. Foi uma baita sacanagem que fizeram com ele. E aí, galera? Viramos todos ao mesmo tempo para ver Phil Saunders saindo das moitas atrás da gente com Mike Sutton logo atrás. Então é aqui que os escolados se reúnem. Bem no alto do reino, na Pedra do Rei Leão. E aí, Mike? Disse Kyle, ignorando o Phil, que ele não suportava desde que o Phil teve um rolo rápido com a Kimber. Phil ou não percebia ou não ligava para os sentimentos do Kyle. Claro, isso também podia ser porque o Phil vivia chapado. E agora, não era exceção. Eles se sentaram ao nosso lado e o Mike me ofereceu o cachimbo. Quer dar um trago? Eu queria, e queria muito. Estendi a mão para pegar, mas o Phil bateu nela. Cuidado, cara. Você não quer deixar o filho do xerife chapado. Pelo amor de Deus, Mike. Mike assentiu como quem entende e enfiou o cachimbo de volta no bolso. Fiz uma careta. Sério? Foi mal, Sammy. A única razão de eu estar fumando hoje é porque hoje faz aniversário da morte da minha prima e eu tô cagando pra todo o resto. Sua prima Rena? Perguntou Kimber com um olhar solidário. Já fazem 5 anos. Gente demais aparece nessas florestas, cara. Disse Mike, soltando uma nuvem de fumaça. Pois é, cara. Concordou Phil, balançando a cabeça. Às vezes, quando eu tô muito chapado, eu consigo ver todo mundo. E sinto como se soubesse a resposta do mistério humano. Tipo, como se estivesse quase resolvendo. É como se eu visse tudo. Como se fossem peças de um quebra-cabeça e na minha mente, o quebra-cabeça tá montado. Mas eu não consigo ver com a imagem, sabe? Você tá muito chapado, Saunders. Disse Mike. Todos nós estamos, cara. Todos estamos. Todo mundo nessa cidade tá bebendo aquele maldito suco da seita.
Kimber levantou a sobrancelha pra ele, mas não disse nada. Todo mundo menos os que estão mortos. Eu consigo ver como eles eram antes de irem pro chão. Ou será que é pro subterrâneo? Sei lá, mano. Disse Mike pro nada à sua frente. Eu vejo todos eles. Hannah, Paige, Jason Mackley e até seu irmão, Walker. Kyle, que eu sabia estar monitorando a conversa, esperando que esse assunto surgisse, se levantou num pulo, pronto pra gritar com o Phil. Que nada, a Whitney Walker fugiu pra St. Louis, lembra? Disse Mike. Vi Kyle e Kimber trocarem um olhar rápido enquanto eu tentava manter a expressão impassível por trás dos meus blue blockers. É verdade isso, cara? Perguntou Phil, e aí estava. Eu sabia que Kyle e Kimber sempre se perguntaram o que eu achava da Whitney, se eu algum dia aceitei a versão oficial de que ela e Jay tinham fugido juntos. Eles foram gentis o suficiente pra nunca tocar no assunto, mas eu sabia que eles queriam saber o que eu acreditava. O que eu achava que realmente tinha acontecido. Eu amava os dois e queria conversar com eles sobre isso, mas simplesmente não conseguia. Todo mundo achava que eu tinha passado os últimos 7 anos quieto, de luto, e que tinha superado. Pelo menos, era isso que eu tentava mostrar. A verdade é que eu nunca desisti da Whitney. Esperei por anos até que o Jay aparecesse nas redes sociais. E quando finalmente encontrei ele no ano passado, eu fiquei arrasado. Sempre tive esperança de que a versão oficial estivesse certa. Que a Whitney estivesse em algum lugar longe daqui, viva e feliz com Jay Bauer. Mas a página do MySpace dele mostrava um adolescente cheio de vida, ainda morando com os pais, e a ex-namorada Whitney era a última coisa na cabeça dele. Quando eu levei as provas pro meu pai, ele leu as páginas que imprimi, e então trancou a porta do escritório com eu ainda do lado de fora. Fiquei escutando ele chorar por horas, esperando que ele reabrisse o caso e fizesse o departamento do xerife do condado de Butler pagar. Mas a justiça nunca veio. E nunca mais falamos sobre Jay Bauer. Por algum motivo, nunca contei nada disso pro Kyle e pra Kimber. Talvez porque tivesse medo de que eles me menosprezassem, como meu pai fez. Ou talvez, e mais provável, porque eu não queria que eles soubessem o quão obcecado eu tinha me tornado pela borrasca e pelos homens esfolados. Eu sabia, com a mesma certeza com que o sol nasceria no dia seguinte, que a morte da Whitney tinha acontecido lá. Assim como todas as outras pessoas que desapareceram na árvore tripla. De repente, me dei conta de que 4 pares de olhos estavam me encarando. É verdade. Ela fugiu com esse cara Jay lá da nossa cidade. Respondi. Isso bastou pro Kyle. Tá certo, galera. Sério, ele é filho de xerife. O que vocês acham que vai acontecer se ele for pego com a maconha? O baixinho tem razão, Phil. Vambora. Não preciso de mais problemas com os tiros aqui. Disse Mike. Falou, Walker, Kimber, baixinho. Disse Phil se levantando, batendo a poeira da calça e pulando da pedra pra praia abaixo. Espalhou areia em cima de umas calouras que gritaram e chamaram ele de idiota. Phil tirou um chapéu invisível e disse: Damas. Antes de ir embora. Mike foi atrás e enquanto eu observava os dois descendo a praia, percebi que rolava uma conversa atrás de mim. Eu não disse que queria ir, disse que eu precisava ir. Disse Kimber. São só 2 da tarde e é domingo. Eu sei, mas meus pais têm brigado muito ultimamente e eu não queria deixar minha mãe sozinha por muito tempo. Achei que ela estivesse melhorando. Um pouco, mas ela ainda está deprimida, Kyle. Quer dormir lá em casa hoje? A voz da Kimber ficou mais baixa. Eu ainda não tô pronta pra isso. O quê? Não, pera, não era isso que eu quis dizer. Eu dormiria no sofá da sala e você ficaria com o meu quarto. Silêncio constrangedor. Meus pais adoram você, sabia? Ele completou. Kimber riu. Eu sei, mas agora eu só queria estar com a minha mãe. Mas obrigada, amor. E aí veio aquele som absolutamente nojento dos meus melhores amigos se beijando. Eu nunca ia me acostumar. Nesse clima eu também tô indo nessa. Falei, levantando e dando um olhar de reprovação pros dois. Ah, qual é, Sam? Não fica com ciúmes, a gente vai arrumar uma namorada pra você um dia. Brincou Kyle. Não preciso da ajuda de vocês pra isso. Murrei, olhando lá pra baixo na direção de Emmeline Adler, que estava pegando o sol. Vejo vocês amanhã. Última semana de aula! Gritou Kimber pelas minhas costas. Graças a Deus. O dia seguinte seria a última segunda-feira do ano letivo. E embora eu devesse estar feliz com o fim do 2º ano, não estava. O verão significava menos distrações, mais tempo para pensar e ainda mais horas de tédio na Prescott Artisan Sandwiches. Mas eu não estava desanimado só por isso. Além de ser segunda-feira, também era o dia da fuga dos segundanistas. Meu pai tinha percebido essa tradição algumas semanas atrás e me alertado para dar o exemplo e ir para a escola naquele dia. Às vezes eu o odiava por ser filho de policial. Kimber e Kyle foram solidários e se ofereceram para dividir o fardo comigo. Eu, claro, aceitei.
pro desgosto do Kyle. Como eu esperava, meu pai estava me esperando quando eu cheguei em casa. Trocamos uma conversa breve e tensa sobre como foi o dia, e então ele finalmente tocou no assunto. Lembra, Sammy? Estamos pegando pesado com a invasão escolar esse ano. Quero ver você na escola amanhã. É? Entendi, pai. E espero não ter que multar o Kyle também. Suspirei. Isso é só uma tradição, até os professores meio que incentivam. Na sexta, eles disseram que... Não me importa o que eles disseram, Sam. Além de xerife, eu sou seu pai e quero meu filho na escola. Dei uma risada e balancei a cabeça. Que piada. Não posso controlar o que o Kyle faz. Justo, mas pode controlar o que você faz. Fiquei quieta e meu pai suspirou. Tá quase acabando, Sam. Só mais 5 dias e você tá livre da escola por uns meses. Tá bom. Falei, saindo da cozinha e encerrando a conversa do jeito mais mal educado possível. Subi as escadas e passei pela porta da Whitney no caminho pro meu quarto. A luz estava acesa e lá dentro reinava o silêncio. Eu sabia que minha mãe estava ali. Ela sempre estava ali, fazendo Deus sabe o quê. Fui pro meu quarto, fechei a porta e tranquei. O dia seguinte na escola foi mais constrangedor do que qualquer outra coisa. Tinha mais umas 10 pessoas que não faltaram, e os olhares que me lançaram deixaram bem claro que meu pai era o motivo de estarem ali. Kimber, ótima amiga que era, foi feliz da vida para as aulas, como se fosse um dia qualquer. Kyle foi em todas as minhas aulas comigo. Os professores que estavam esperando um dia tranquilo não se importaram nem um pouco. Logo antes do almoço, um policial passou em todas as salas pedindo as folhas de presença. Meu pai não estava brincando mesmo com esse negócio de evasão escolar. Eu ia ouvir piadinha o verão inteiro. Na hora do almoço, Kyle e eu fomos até meu carro para fumar. Normalmente a gente ficava escondido entre várias caminhonetes enormes, mas hoje estávamos bem expostos. Restacionei o carro num canto com sombra e Kyle tirou o cachimbo. Mandou mensagem pra Kimber? Perguntei enquanto ele fumava. Mandei. Ele respondeu com os lábios apertados, segurando a fumaça, e depois soltou tudo em cima do meu painel. Ela foi embora no quarto período. Disse que a mãe ligou e pediu pra ela voltar pra casa e cuidar dela. Não sei, cara. A mãe dela não te odeia? Perguntei, pegando o cachimbo. Odeia. Isso é meio recente, desde que a gente começou a namorar. Mas acho que ela sempre me odiou, só escondia melhor antes. Agora que tá deprimida e tal, ela não liga mais. Era difícil imaginar alguém odiando o Kyle. Por que o pai da Kimber não cuida da mãe? Sei lá. Dei outro trago no cachimbo. Ei, cara, vamos nem voltar pra aula hoje. Disse Kyle. Será? Ah, mano, você já cumpriu metade do dia, foi um bom filho e o oficial pau de cu já passou recolhendo a lista de presença. Pau de cu? Sério? Você consegue fazer melhor. Oficial... cu... pau? Você tá muito chapado, Kyle. Sério, vamos nessa? Pensei por um segundo. Kyle tinha razão. Eu tinha feito minha parte. E se saísse agora, ainda dava tempo de passar na GameStop antes do trabalho. Foda-se. Liguei o carro. Kyle se ajeitou no banco e abriu a janela para limpar a fumaça. Ei, pode me deixar na casa da Kimber? Claro, mas como vai voltar pra casa? Pode me buscar depois do trabalho? E se a mãe dela te expulsar de novo? Kyle revirou os olhos. Foi só uma vez. Por que não te deixa em casa e você vai com seu carro? Precisa de pneus novos. Pneus novos, claro. O que o Kyle queria dizer mesmo era que o seguro do carro tinha vencido e ele não tinha grana nem pra gasolina. Ele tinha comprado o carro no verão passado, depois de trabalhar feito um condenado no posto de gasolina por meio ano. Era um carro decente, mais novo, mas eu sabia que ele só comprou pra impressionar a Kimber, coisa que ele negava até hoje. Funcionou? Na minha opinião, não. Eles começaram a namorar no outono e o Kyle largou o emprego pra passar mais tempo com ela. Kimber nunca pareceu o tipo de garota que se impressiona com Pontiac Bonneville, mas o Kyle jurava que foi aquilo que conquistou ela. Na minha opinião, o carro só serviu para dar coragem a ele de convidá-la para sair. E agora que o carro já tinha cumprido sua função no romance, estava lá na garagem dos Landes juntando poeira em vez de lembranças. A GameStop não tinha o que eu queria, nem a Driskin Games and Media. Sem nada melhor para fazer, decidi pro trabalho mais cedo e torcer para que a Mira me deixasse sair mais cedo também. Estacionei na frente e entrei pela porta, sem surpresa ao ver que não havia ninguém no balcão. Só éramos 3 trabalhando na loja e, infelizmente, eu nunca via a outra garota, Emmeline, que trabalhava nos dias em que eu não ia. Isso era decepcionante para mim, já que ela era metade do motivo de eu ter me candidatado ao emprego. Fui até os fundos avisar a Mira que eu tinha chegado e a encontrei desabada sobre a mesa em cima de uma pilha de recibos do papelada. Não era incomum encontrar Mira assim, mas algo parecia diferente naquele dia. Senti imediatamente uma perturbação na força. E antes que eu pudesse fugir, ela se virou para mim.
E eu percebi que estava certo em querer correr. Mira estava chorando. Você está... Tentei, Desculpa. disse ela rapidamente enxugando os olhos. Já são 4 horas. Não, são 2h15. Eu só pensei que talvez se eu chegasse mais cedo... Ah, certo. Hoje é o seu dia de matar aula. Mira limpou os olhos só pra vê-los encherem de lágrimas de novo. Eu não entendo, Sam. Essa loja está no vermelho desde que fui contratada para gerenciá-la. O que eu tô fazendo de errado? Eu não... sei. Respondi de forma franca. O instinto de fugir mais forte do que nunca. Ninguém entra aqui. Nunca. E o Sr. Prescott se recusa a me deixar colocar placas de divulgação. Ele disse que são feias, mas como ele espera que eu traga clientes? Eu preciso desse emprego, Sam. Deus, eu só... Devo ter parecido um servo assustado porque quando Mira olhou pra mim, ela pareceu tentar se recompor sutilmente. Vai lá pra frente, eu bato seu ponto. Ela não precisou dizer 2 vezes. Eu realmente gostava da Mira e odiava vê-la daquele jeito. A parte da frente não estava muito melhor. Eu conseguia ouvir Mira chorando por cima da trilha sonora velha da loja. Seus soluços iam de audíveis e dolorosos a gemidos abafados. Depois de meia hora, decidi que precisava fazer alguma coisa. Como eu não tinha a menor ideia de como lidar com as emoções de uma mulher adulta, decidi ligar para o marido da Mira, o Owen. Por sorte, ele estava em casa e atendeu no segundo toque. Já estou indo. Suspirei aliviado quando ouvi um carro parando do lado de fora e vi o Owen, alto e parrudo, saindo dele. Ele entrou durante uma pausa silenciosa no colapso da esposa. Desculpa ligar pra sua casa, Sr. Daly. Eu só não sabia mais o que fazer. Tudo bem, Sam. Você fez a coisa certa. Ele parecia cansado e dava para perceber que essa situação não era nova para ele. Ela está bem? Quer dizer, ela vai ficar bem? Ah, sim. Ele assentiu. A gente só está passando por umas coisas. Ah, a Mira disse que a loja também está falindo. Fiz uma careta assim que as palavras saíram da minha boca. É. Owen passou a mão no cabelo. Isso é parte do problema. Embora eu ache que o Dean não vai deixar isso acontecer. O que mais está deixando a Mira abalada é... Ele suspirou. Ela já falou com você sobre as... consultas? Não. Bem, a gente tem tentado ter filhos há anos. Anos longos e dolorosos. É simplesmente tão importante pra ela ter um bebê. E sabe de uma coisa? Ela me culpa pelos nossos problemas. Ele andava pela sala, olhando pras fotos, sem realmente falar comigo. Eu entendo porque isso é importante pra ela, só não entendo a obsessão, sabe? É porque ela é a última da família? Porque ela é a última McCaskey do planeta? Quero dizer, ela percebe que nosso filho nem seria um McCaskey? Seria um Daly. Eu te digo, Sam, nunca se case com uma mulher que tem um pai maluco e 4 tios mortos. Eles desenvolvem essas obsessões com linhagem e... 4 tios mortos? Quê? Ah, sim, os famosos. Sabe, os 4 irmãos que morreram nas minas de Driskin? Isso deixou só o pai dela. E os pais dela só conseguiram conceber ela. O que faz dela a última McCaskey. E a esperança da linhagem da família. Então é claro que tudo isso é culpa minha. Olhei pra ele sem expressão e ele suspirou. Desculpa, garoto. Esses não são seus problemas e estão muito acima do seu salário também. Eu só tô muito estressado ultimamente. Nossos problemas de fertilidade e a repulsa absoluta da Mira pela nossa única outra opção... Mas como eles morreram? Eu estava desesperado pra mudar de assunto e a história dos tios da Mira me interessava. Os garotos McCaskey? Eu realmente não sei, eles morreram em algum lugar na montanha. Você já ouviu falar dos homens esfolados? Homens esfolados? É. Acho que não. E sobre borrasca? Owen Daly fechou os olhos com força e pressionou as têmporas com os dedos. Quê? O que uma borrasca tem a ver com isso? Owen? A voz da Mira veio fraca da porta. Ah, querida, você tá bem? O Sam ligou lá pra casa? Eu quero fazer. Você quer? Owen perguntou desconfiado. Eu liguei pra ele. Os olhos dele passaram por mim e eu imediatamente desviei o olhar. Mais uma conversa da qual eu não queria fazer parte. Sam, por que não tira o resto do dia de folga? A Mira e eu cuidamos das coisas por aqui. Tá bom. Murmurei e saí correndo pela porta. Assim que entrei no carro e comecei a dar ré, liguei pro Kyle. Cara, tá acontecendo umas paradas muito esquisitas nessa cidade. O que aconteceu? Não dá pra explicar pro telefone. Onde você tá? Na casa da Kimber. Você saiu do trabalho? Sim, tô indo te buscar. Por na casa da Kimber, o Kyle queria dizer sentado na calçada em frente, expulso da propriedade de novo. Quando parei o carro, Kimber saiu e veio nos encontrar na calçada. Me desculpa, Kyle. Disse ela. Ela tá muito abalada hoje, nem deixou eu sair de casa pra ficar com você. Tudo bem. Ele disse. Não se preocupa comigo, só quero ter certeza de que você e sua mãe estão bem. Estamos. E meu pai já vai chegar.
Manda mensagem quando ele chegar e a gente vem te buscar. Falei. Eu queria poder. Hoje tô de babá até as 7h30. Talvez depois disso? Claro. Kyle e Kimber se despediram com um abraço, então ela voltou correndo pra casa enquanto alguma coisa quebrava lá dentro. E aí? O que tá rolando? Kyle perguntou, tomando um gole de um Dr. Pepper quente que tava no meu porta-copos. Você ainda tá com o avental, sabia? A Mira teve um colapso. Falei, arrancando o avental. Sério? O que aconteceu? Contei a história toda pro Kyle, dando atenção especial à parte dos 4 tios. Ah, os McCaskey. Já ouvi falar deles, mas não sabia que a Mira era uma. Achei que todos tivessem morrido. Pois é, ela é a última. Então, tipo, você acha que as mortes dos McCaskey têm algo a ver com os outros desaparecimentos? Já fazia um tempo que eu não mencionava nada sobre borrasca e o Kyle chegou a engasgar com o Dr. Pepper. Eu não sei, cara. Talvez, se os desaparecimentos começaram na mesma época. Como a gente pode descobrir isso? Talvez com a polícia? Devem ter boletim de ocorrência. Tá, mas se eu não puder perguntar pro meu pai? Kyle balançou a cabeça. Ah, eu não sei. E registros? Tipo, o pessoal da sociedade histórica, talvez. Ah, boa. Ele disse assentindo. A gente pode tentar eles, fico ali na segunda. Dividem o prédio com a Driskin Arts and Antiques. Fiz um retorno e voltei em direção ao centro. Ei, por que a gente tá fazendo isso mesmo? Eu sabia que essa pergunta ia chegar. Queria ter mais respostas antes de precisar dar uma. Só Whitney. Foi tudo que consegui dizer. Kyle não perguntou mais nada. A Sociedade de Preservação Histórica de Driskin ficava nos fundos do prédio e a gente teve que atravessar a loja de antiguidades enquanto o dono, o Sr. Dranger, olhava pra gente com desconfiança. No final de corredor estreito, encontramos uma salinha com 2 mesas encostadas uma na outra. Uma delas estava vazia e a outra coberta de livros e pastas de papel solto. A gente conseguiu ouvir alguém digitando atrás das pilhas. Eu pigarreei. Oi? Uma mulher baixinha apareceu por trás da mesa. Eu a reconheci como a mesma que tinha dado uma palestra para nossa turma na 5ª série. Oi, como posso ajudar vocês? Perguntou, vindo nos cumprimentar. Sim. Eu tenho algumas perguntas sobre a história de Driskin, eu acho. Que ótimo! É pra algum trabalho de fim de ano? Sentem-se, meninos. Ela apontou para uma cadeira vazia atrás da outra mesa. Assenti pro Kyle e ele se sentou, meio desconfortável. É pra uma redação que a gente tem que fazer. Ei, acho que você deu uma palestra pra gente, tipo, 7 anos atrás na escola. Ah, sim. Eu dou essa palestra todo ano com o Sr. Prescott. Ela riu. Era você e outro cara também. Um careca. Disse Kyle, se remexendo na cadeira de madeira. Sim, aquele era meu noivo, Wyatt Dowding. Ele faleceu há alguns anos. Ah, disse Kyle. Então, a senhorita? Scanlon. Mas pode me chamar de Catherine. Catherine. Tentei. Odiava chamar adultos pelo primeiro nome. A gente quer saber sobre os garotos McCaskey. Catherine balançou a cabeça. Uma parte sombria da história. Mas ainda assim, parte dela. Então, quando isso aconteceu? E como eles morreram? Acrescentou Kyle. Bem, eles não morreram. Quer dizer, certamente pereceram nas minas, mas os corpos nunca foram recuperados, então não sabemos ao certo. Eu diria que foi desidratação, fome e exaustão que os matou depois de alguns dias perdidos lá dentro. E quanto à data, foi em 1953, eu acredito. E as minas fecharam naquele ano? Na verdade, as minas foram oficialmente fechadas no ano seguinte. Houve uma disputa judicial entre a cidade e a família Prescott, que queriam manter as minas abertas até os corpos serem encontrados. A cidade venceu e as minas foram condenadas. Espera, por que os Prescott se importavam? Vocês não querem anotar isso? Perguntou Catherine. Kyle bateu o dedo 2 vezes na cabeça, Catherine deu de ombros e continuou. Bom, as famílias Prescott e McCaskey eram bem próximas. Tom Prescott estava pagando equipes de mineiros desempregados para descerem nas minas e procurarem os corpos. A cidade se cansou disso. A montanha era instável e eles não queriam mais mortes. As minas já eram abandonadas havia anos e não eram seguras estruturalmente. Depois que a cidade proibiu as equipes de resgate, membros da própria família Prescott começaram a descer lá. No fim, a cidade perdeu a paciência e mandou implodir as minas. Com bombas? Perguntou Kyle. Bem, com explosivos. E foi isso que levou ao incidente. Naquela época, as minas já não davam lucro há alguns anos e a cidade estava bem quebrada. Eles contrataram uma empresa meio duvidosa para fazer o serviço e, bem, quando detonaram os explosivos, acabaram perfurando o lençol freático de Driskin. A cidade entrou em dívida tentando purificar a água da lama e do minério de ferro. Só 2 anos depois, as coisas começaram a melhorar graças aos Prescott, que realmente revitalizaram Driskin.
O celular do Kyle apitou e ele tirou do bolso. É a Kimber. Ela quer que a gente vá até lá. Certo. Obrigada, senhora Scallon. Digo, Catherine. Claro. Se tiverem mais perguntas, passem aqui. A gente tá quase sempre aberto durante o dia. Ou vocês podem mandar um e-mail. Ela enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um cartão de visita solto. Estava amassado e com uma mancha de poeira. Valeu. E aí, o que você acha? Perguntou Kyle quando a gente entrou no carro. Eu não sei. É estranho, não é? Porque os Prescott se importariam se a cidade estava sofrendo depois que eles mesmos se recusaram a ajudá-los a encontrar os familiares e ainda trabalharem contra. Talvez tenham perdoado e esquecido. Kyle deu de ombros. Jimmy Prescott parece ser um cara que perdoa e esquece pra você? Não. E o pai dele é pior ainda. Exatamente. Talvez a gente devesse... Vira aqui! Desculpa. A Kimber ainda tá cuidando das crianças e está lá na Amherst. Quando chegamos, Kimber estava no quintal da frente com 2 garotinhos que brincavam na garagem. Ela segurava um bebê dormindo e assinava pra gente. Estacionamos na entrada e ela nos apresentou para os 2 mais velhos. Eles disseram uns 2 tímidos e saíram correndo para continuar a brincadeira. Assim que eles se afastaram, contamos tudo o que tinha acontecido para Kimber, enquanto ela ouvia e balançava o bebê nos braços. O Sam tem razão. Isso não faz sentido. Mas por que a gente tá se importando com algo que aconteceu há décadas? Whitney, disse Kyle para eu não precisar dizer. Um lampejo de surpresa passou pelo rosto da Kimber e ela foi até o cercadinho colocar o bebê para dormir. Depois voltou e me puxou para um de seus famosos abraços super confortáveis, nada desajeitados. Quando me soltou, começou a andar de um lado para o outro na entrada. Ok, então a gente acha que a Whitney se envolveu com tudo isso e você tem razão. Se quisermos entender, temos que começar do começo. O Phil tá certo. Todo o mistério da cidade é parte de um quebra-cabeça maior. Tudo tá conectado. Ela parou e olhou pra gente. A gente precisa ir direto na fonte se quisermos respostas. Não é uma ideia, concordou Kyle. Eu sei que ele costuma beber na Hideaway com o ex-xerife Clary. Não, Kyle, não o Jimmy. O pai dele. O Tom? Ele tá tão pirado que colocaram ele no asilo. Mas ele é a boca da verdade, não é? O Jimmy provavelmente não sabe nem metade do que o pai sabe. Mas... Enquanto Kyle e Kimber discutiam, eu fiquei observando os meninos correndo em volta da árvore no quintal. Parecia haver algo entalhado na casca. Palavras. Não muito diferentes da árvore tripla no forte Ambercott. Eu estava longe demais para conseguir ler o que dizia. Te pegou, te pegou. Ouvi o mais novo gritar pro irmão. O homem esfolado te pegou, agora você tem que morrer. Não vale, Peter, eu tava encostado na árvore. Não, você não tava. Você é um mentiroso. Um deles te pegou e agora você tem que encontrar o Cavaleiro Brilhante. Não tenho, não. Kimber, o Josh tá trapaceando. Arrepiei e virei o rosto. Onde fica o manicômio? Interrompi. É perto? Não é um manicômio, é mais como um asilo. Corrigiu Kimber. O boato que eu ouvi é que ele tá no Golden Elm, lá em Cape Girardeau. Isso dá uns 40 minutos. Disse Kyle puxando o celular do bolso. Vou ver os horários de visita pra terça. Sam, você trabalha amanhã? Trabalho todo dia, mas vou dar um jeito de sair. Prometi. Beleza então, vamos combinar de sair depois da aula. O dia seguinte se arrastou como qualquer terça-feira no fim do ano letivo. A maioria das pessoas comentava o que tinha feito no dia de cabula a aula ou reclamava que um policial apareceu na casa deles para dar uma multa, enquanto me lançavam olhares nada amistosos. Quando o sinal tocou às 3:30 da tarde, peguei minha mochila e disparei para o carro. Kyle e Kimber já estavam me esperando. A viagem demorou mais do que o esperado, porque eu me perdi em Cape Girardeau. A cidade era maior que Driskin e as ruas pareciam planejadas por um bêbado. Quando finalmente chegamos ao Golden Elm, restavam apenas 20 minutos do horário de visita. Viemos ver o Sr. Thomas Prescott, disse Kimber, a enfermeira na recepção. Deixamos que ela falasse por nós, já que ela tinha aquele charme antigo e desarmador que deixava qualquer um de bom humor. O velho Tom? Uau! Ele não recebe visita desde o Natal, quando o filho veio. Assine a ficha e pegue um adesivo de visitante. Vocês são família, então? Sabe onde é o quarto dele? A enfermeira arqueou uma sobrancelha fina e desconfiada. Me desculpa, não sabemos, respondeu Kimber. Minha mãe pediu pra eu passar aqui e ver como tá meu tio-avô enquanto ela tá fora com os Médicos Sem Fronteiras. Devia ter pego mais informações com ela, mas sabe como é? O tempo dela pra ligar é limitado. Claro, querida. Vou chamar alguém pra levar vocês até lá. Um funcionário nos levou até o quarto de Tom Prescott, mas ele estava vazio. Ele apontou para o fim do corredor e disse: Ele gosta de ler na sala de sol. Seguimos até lá e encontramos um homem velho e magro sentado sozinho, sussurrando para si mesmo. Estava diante do tabuleiro de gamão, mas movendo peças de xadrez sobre ele. Tom Prescott?
chamou Kimber sorrindo. Ele não levantou os olhos e eu achei que talvez não tivesse ouvido. Kimber respirou fundo para tentar de novo, mas o velho bateu o punho na mesa de repente. Sou eu, cacete. Eu sou o Sr. Thomas Prescott. Não me chame de Tom. As crianças de antigamente sabiam ter respeito. Me desculpe, senhor, disse Kimber com delicadeza, sentando-se à sua frente. Vocês, moleques, não têm respeito. Sabe ao menos quem eu sou? A culpa é do meu filho. A mãe daquele garoto devia ter dado umas palmadas, mas era mole demais. E agora, ele tá por aí, na minha cidade, espalhando vulgaridade e desrespeito. Pedimos desculpa, Sr. Prescott. Nunca foi nossa intenção desrespeitá-lo. Nós admiramos muito o senhor. O senhor é o homem que reconstruiu a cidade. Driskin estava morrendo e o senhor salvou. Todo mundo lembra disso. Eu fiz o que precisava ser feito. Resmungou ele. Era minha cidade. Ainda é. E você, mocinha? Quem é pra vir aqui e sugerir o contrário? Ah, não foi isso que eu quis dizer. Kimber mudou a abordagem. E, sobre quem somos filhos da Miriam McCaskey. O senhor lembra dos McCaskey? Então você é neta da Aida. Isso explica porque você não tá lá. Trocamos olhares confusos. Mas a gente tá bem aqui, Sr. Prescott, disse Kimber. Você entendeu o que eu quis dizer, mocinha. Eles todos sabem. Sabem que fui eu quem salvou a cidade. Claro que iam me deixar fazer o que eu quisesse enquanto o dinheiro continuasse entrando. Por isso, é minha cidade. O dinheiro ainda tá entrando? Testou Kimber. Bem, vocês estão aqui, não estão? Eles não gostaram, mas aceitaram dinheiro. Não sabiam. Não tudo, pelo menos. Mas desconfiavam. E devem ter achado que estava tudo bem porque continuaram elegendo o Clary e continuaram aceitando dinheiro. Prescott pegou um peão e passou os dedos por ele enquanto falava. É só um pó, sabe? Tão inofensivo. Um pó fino e suave. O pó não sabe o que ele é, não sabe o que é ruim. São as pessoas que dizem que ele é. Mas precisava ser feito. Você sabe disso, Aida. Você sabe que a gente precisava fazer isso. Kimber fisgou ele. Eu sei que a gente precisava, mas é seu filho. Acho que ele não tá fazendo direito. É claro que não tá. Berrou o velho Prescott, batendo o punho na mesa de novo, derrubando 2 torres no chão. Eram meus. Eles os tirou de mim. Achou que podia fazer melhor, mas tirou os meus e destruiu meu legado. Décadas de trabalho e agora tá tudo sendo comandado pelo pó. O pó das ruínas de um império. E os homens esfolados? Perguntei, envolvido no assunto. Do que você tá falando, moleque? Rosnou ele. E a casa na árvore? A árvore tripla. O que é aquilo? Pra que ela serve? Árvore tripla? Eu não autorizei isso. Pagamos o triplo sim, mas foi só por um tempo, quando as coisas estavam lentas. A gente nunca cobrou o triplo. Isso é má administração. Onde fica a borracha? Foi o idiota do meu filho que te disse isso? Ele te ofereceu o triplo por ele. Você tá destruindo minha cidade, não tá? Droga, Jimmy. Traz ele aqui. Aida, liga pro meu filho. Diz pro Jimmy que eu quero falar com ele. Diz pra ele que ainda são meus. Aida, liga pro Jimmy. Kimber se levantou num pulo e Kyle empurrou para trás quando o velho se pôs de pé, alto e imponente. A gente recuava em direção à porta quando o funcionário entrou com cara de poucos amigos e nos expulsou dali. Muito depois de já estar no saguão, ainda dava para ouvir Tom Prescott gritando pelo filho. A volta para casa foi silenciosa e eu passei o tempo tentando juntar as peças do quebra-cabeça. Os homens esfolados, a árvore tripla, o cavalheiro brilhante, o pó. Pareciam elementos aleatórios puxados do éter, sem sentido. O véu sobre meus olhos era grosso e pesado, mas eu estava mais perto de borrasca do que nunca. Eu sentia aquilo tudo ao meu redor, mas não conseguia ver. Eu quase tocava, mas ainda não conseguia compreender. Percebi de repente que Kyle estava encostando o carro no acostamento e voltei à realidade. Ele colocou no estacionamento e virou para mim no banco de trás. Isso é mesmo sobre a Whitney, Sam? É. Kimber nos observava com olhos preocupados. Por que você acha isso? Os policiais, até seu pai confirmou que a Whitney fugiu. Eu não acredito neles. Falei entre os dentes. Olha, Sam, a gente tá indo bem fundo nisso e eu tô com você em cada passo. Mas preciso saber que tem um motivo real pra isso. E por estar envolvendo a Kimber também. Preciso saber que isso é importante pra você pelos motivos certos. E não só por uma obsessão. Olhei pela janela e percebi que ele tinha parado perto da entrada da trilha West Marine Prescott Ore. Ele tinha razão em se preocupar. E mais ainda, em ser protetor com a Kimber. Kyle estava pensando a mesma coisa que eu. O pó. Se borrasca realmente envolvia o transporte de grandes quantidades de drogas, eu queria mesmo continuar envolvendo meus amigos nisso? Essa não era a luta deles. Eu amava essas pessoas. Será que eu podia mesmo arriscar a segurança deles por causa da minha curiosidade e dos meus ressentimentos? Mas, por mais que eu quisesse conseguir deixá-los de fora disso, eu sabia que precisava deles. Eu preciso saber o que realmente aconteceu com a Whitney. Sussurrei. Kyle voltou a olhar pra frente sem dizer nada. Kimber colocou a mão sobre a minha. Eu puxei de volta, cruzando os braços e imediatamente pedi desculpas.
Kimber apenas sorriu com aquele jeito compreensível e gentil. Kyle suspirou. Sério. Ele foi interrompido pelo toque estridente do celular da Kimber. Ela se atrapalhou um pouco, tentando silenciar, mas ao ver o nome na tela, atendeu na hora. Pai? O quê? Espera, como assim? Pai? Não, espera falar mais devagar. Alô? Ela afastou o telefone da orelha. Aconteceu alguma coisa com a minha mãe e ela tá no hospital. As lágrimas encheram os olhos verdes e suaves da Kimber. Kyle engatou o carro de volta e saiu cantando o pneu no estacionamento. Fizemos os 16 quilômetros até o hospital em coisa de 10 minutos, o que deveria ser considerado um crime, dadas as ruas da cidade. Kyle parou o carro na entrada de emergência e Kimber e eu corremos para dentro. Um delegado estava esperando. Ele se recusou a responder as perguntas desesperadas da Kimber enquanto nos levava até o pai dela. Quando as portas se abriram, vi meu pai em pé, ao lado do pai da Kimber, e me preparei para o pior. O pai da Kimber a levou para um lado e meu pai me levou para o outro. E antes mesmo que ele dissesse qualquer coisa, eu vi a Kimber desabar no chão do outro lado da sala. Olhei para o meu pai perdido e ele apenas assentiu com um olhar triste e me puxou para um abraço. Sentamos num canto e eu fiquei encarando minhas mãos enquanto ele me explicava, baixinho, que a senhora Destaro tinha saído para fazer compras por volta da 1 da tarde, voltado para casa, guardado os mantimentos, feito 2 lasanhas e um bolo de carne e colocado tudo no congelador. Depois, ela entrou no carro, dirigiu até o hospital, estacionou na sombra, subiu 7 andares pelas escadas até o telhado e se jogou. Ela viveu tempo suficiente para pedir desculpas ao socorrista que a encontrou. Vi Kimber se despedaçar enquanto o corpo da mãe dela ia lentamente esfriando no necrotério, um andar abaixo de nós. E é assim, nada tranquilamente, que finalizamos a primeira parte da Creepypasta Borrasca. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem uma sugestão de casos criminais, creepypastas, contos de terror e histórias de terror do Reddit, é só mandar aqui nos comentários que eu tento trazer o mais rápido possível. E assim que eu terminar de editar a segunda parte, que no caso é oficialmente a terceira e a quarta parte de Borrasca, eu solto para vocês. Então é isso. Vejo vocês em breve.